Elânia, Thaís, na sala. Bom dia, graça e paz, né? Vamos agradecer essa manhã por mais um dia. Estarmos acordados, levantamos, porque o Senhor já preparou tudo para nós, né? Essa é a nossa certeza que o Senhor sempre vai estar no comando de tudo, o Senhor sempre vai estar providenciando tudo. Amém? Elânia, você pode fazer a oração inicial? Ore pela pastora Thaís, que vai trazer a palavra, por favor. Está Amém. ouvindo? Tá. Amém. Tô dando mamar, tá? Por isso que não vou abrir a câmera. Amém. Deus, nós te agradecemos por mais um dia, por mais esta manhã, por mais este momento que o Senhor nos proporcionou de estar falando e ouvindo com o do Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem tudo bom em todo o tempo. O Senhor tem falado nesse devocional, o Senhor tem usado mulheres, ó Deus, com ousadia. E eu peço, Senhor, que nessa manhã não seja diferente, que o Senhor venha estar, Senhor, usando a pastora Thaís de forma sobrenatural. Senhor, que ela se entregue totalmente ao Senhor nessa manhã e que o Senhor use a Deus com poder e graça, com unção, sabedoria e ousadia. Em nome de Jesus. Abençoa a casa dela, cerque os seus, ó Pai, neste dia. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por essa manhã e entregamos este devocional em tuas mãos. Amém. Amém, pastora Thaís, seja Amém. bem-vinda. Mais uma Graça e manhã. paz a todas, né? Graça e Deus é bom. paz. Deus é bom. Quando a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus, você precisa entender que é todas as coisas mesmo, né? Essa noite, se eu dormir 1 hora, foi muito. Mas Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom, né? E durante a madrugada, o Espírito Santo mais uma vez ministrou Isaías 43 no meu coração. E me entregou algo novo que eu quero repassar para as irmãs, em nome de Jesus. Isaías 43. É uma leitura, eu vou ler até o 13, mas eu vou frisar em 3 versículos, mas o Espírito Santo pediu para que eu lesse até o 13 para vocês entenderem algo que ele quer fazer nas nossas vidas por esses dias. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em teu lugar, visto que fostes precioso aos meus olhos. Também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte dá e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, os formei e também os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir estas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor,
e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei e o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Até aqui. Né? O Senhor encerra esse capítulo, essa parte, né, até o 13, dizendo: agindo eu, quem impedirá? Né? E ele começa dizendo: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, a Israel. Que te criou, você foi criado, você foi formado no ventre da sua mãe, através do quê? Do pecado, através da carne. Mas Deus te formou, ó Israel, nação eleita, povo escolhido, povo adquirido. Se é que você consegue entender isso nesta manhã. Então existe um antes e um depois. Existe um divisor de águas nas nossas vidas. O antes, eu não sei se todos aqui nasceram num berço evangélico. Eu sei que alguns nasceram, outros não. Mas existe o antes e o depois de Cristo nas nossas vidas. Então Deus nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Nós éramos como Jacó, enganador, né? E Deus nos trouxe para Israel, formou uma nação escolhida, para que nascesse um Salvador, para que nascesse a salvação. E a salvação depende de nós. Como assim, pastora? Ide, pregai o evangelho. Nós somos nação eleita. Deus nos formou, ó Jacó, nos criou e nos formou, ó Israel, nos formou uma nação. E todos aqueles que aceitarem o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida, terão o seu nome escrito na vida, no livro da vida. Então, irmãos, que nós venhamos a entender esse comecinho do que Deus tem para as nossas vidas nesta manhã. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Então, se o mar te submergir, ele vai estar contigo. Se ele te submergir, ele vai te puxar. Então, mesmo que você esteja no meio da tempestade, no meio da chuva, no meio da tormenta, Deus estende as mãos para você nesta manhã e te diz: se o mar te submergir, as minhas mãos, eu te trago à tona para que você respire, para que você volte a respirar, para que você ande sobre as águas, para que você possa contemplar, ó, quão bom e suave é viver na minha presença. Aleluia. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Nem chama arderá em ti. Irmãos, ontem eu estava conversando com meu esposo e ele trouxe uma passagem que diz assim, né? Quando eles queimavam as crianças, né? Eles davam as crianças como sacrifício, os recém-nascidos, né? Lançavam no fogo as crianças
acho que ai, não sei se é ai, agora fugiu aqui da cabeça. Acho que é a falta de dormir. Glória a Deus. E ele falou sobre isso ontem, e ele estava ministrando que algumas pessoas ganham as pessoas, algumas igrejas, né? Aqui não estou julgando igreja nenhuma, amém? Mas ganham, então eles são bebês na fé. Aí vão para o encontro, saem curados, saem transformados, e aí precisa do quê? Consolidar, discipular, né? Para poder enviar. E muitos estão pegando esses bebês e lançando no fogo. Já entregando uma direção de célula, já entregando uma direção de alguma coisa. E eles acabam, lança no fogo e eles, por qualquer motivo ou alguma decepção, porque não tem como controlar todos, se não tiver alguma liderança ali vigiando, né? Deus colocar alguém ali vigiando, essa pessoa se queima, porque nós vimos alguns jovens acontecer isso, e se perdem. E morrem, são queimados, são lançados no fogo, jogam uma responsabilidade. Irmãs, me perdoe, é que eu tenho que falar. Eu tenho que falar o que Deus manda eu falar. E eles são lançados e eles morrem. Eles são queimados, queimados vivos. Porque lançar no fogo, no ministério de Jesus, foram 3 anos que ele caminhou com os discípulos. Foram 3 anos. Quando nós abrimos um ministério, as pastoras que estão aqui, os irmãos que estão aqui, que já ajudaram a abrir ministério, durante 1, 2 anos, aqueles gato pingado, a gente vai ali lutando. São 3 anos para estabelecer um ministério, para começar a caminhar. E aí é lançado essas pessoas novas, né? Jovens, saíram da libertação, saíram da droga, saíram do vício. E se elas caem de uma vez, de cabeça. Então, que nós venhamos hoje ser isso aqui que Deus falou no começo. Uma nação que salva, uma nação que cuida, uma nação que discipula, uma nação que não deixa o fogo queimar essas crianças na fé. Amém? Eita, Jesus. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Seba em teu lugar. Eu dei o meu filho em teu lugar. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã. Eu dei tudo em teu lugar para que você estivesse aqui. Ei, não se entristeça. A pastora Samira, semana passada, ministrou que nós devemos amar. Nós devemos amar aqueles que não nos amam, porque ninguém pode dar o que não tem. E eu estou vivendo esse momento de hoje um monte de coisa para resolver e você saber que não te ama, que não quer, que não luta, que não faz, que não está nem aí, mas que você tem que amar. Você tem que amar, você não pode lançar fora, porque ele não lançou fora. Ele não lançou fora ninguém. Ele não lançou fora nem o bandido da cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não lança fora aquele que se arrepende. E nós devemos fazer a nossa parte. Eu estava discipulando uma pessoa ontem e eu disse exatamente isso para ela, minha querida. Ainda que o teu esposo não esteja lhe tratando bem, ainda que o teu esposo não demonstre o amor, ainda que o amor de Deus ele só demonstre para outras pessoas, ou demonstre num púlpito, ou demonstre em outros lugares, e não demonstre para você, faça a tua parte. Porque estarão 2 deitados numa cama, um vai e o outro fica. Cada um vai prestar contas de si mesmo.
e Jesus está voltando. Então faça a tua parte, cuida dele, ame ele, faça a comidinha dele, sirva ele, lava as roupinhas dele, vai trabalhar, chega cansada, vê se ele está coberto, põe uma meinha no pé, faça a tua parte. Que Deus te ajuda. Aí ela, difícil, né, pastora? Eu falei, é difícil, mas Deus nos ajuda. Não é só você que passa por isso. Todas nós passamos. O maior amor se entregou na cruz por mim e por você. E esse amor nos deixou exemplo. E esse amor é o que nós devemos seguir. Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E seguir Jesus, irmãos, ser como ele, o caráter dele está sendo formado todos os dias em nós. Não é fácil. Não é fácil ser desprezado, mas ninguém pode dar o que não tem. Então, se você tem, dê deste amor. Dê deste amor. Eita, Jesus. Agora eu vou pular aqui, e diz aqui no versículo 8. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Trazei o povo cego, as pessoas estão vendo, os sinais estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo, e eles estão fingindo que não estão vendo nada, não estão ouvindo nada, mas isso é a apostasia. Para que se cumpra a palavra de Deus. Da mesma forma que Jesus foi crucificado para que se cumprisse a palavra de Deus, para que ele volte, essas coisas é necessário que aconteça. Então, nós vamos ter mais frieza na igreja, nós vamos ter mais frieza, parece, meu Deus, tira as escamas desse povo, Senhor. Quantas vezes nós oramos assim? Tira, Senhor, desata aí, tira essa cera desse ouvido aí. É um povo cego que não quer ver, mas que Deus nos use, nos abençoe, nos fortaleça, para que nós sejamos usados, para que este povo ouça e veja. Porque ele disse aqui na palavra que ele irá trazer os cegos e os surdos. E às vezes os cegos e os surdos são aqueles que estão do nosso lado. Você está falando, você está falando, você está falando, mas Deus vai usar. Se não for você, alguém ele vai ouvir. Se não for o próprio Deus ou a jumenta. Aleluia! Mas vai despertar. Creia somente e verás. Aí o versículo 9. Todas as nações se congreguem e povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Quem? Eu e você, viu, irmãos? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e ouçam e se diga, verdade é. A palavra de Deus diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. O seu caminhar é cercado por uma nuvem de testemunhas. Ainda que gritem com você, você tem que dar outra face. O seu testemunho vai dizer quem você é. E essa nuvem de testemunha vai dizer quem você é. Eu não sei quem é aquele ali, mas aquele ali é Jesus Cristo. Eu não sei o que estão... Bom, um diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é Moisés, outros diz que o Senhor é Belzebu. Eu digo que tu és o Cristo. Então, as testemunhas vão dizer o que pensam a nosso respeito. Mas quem verdadeiramente está vivendo a vida de Cristo, tentando, porque nós vamos tentar todos os dias caminhar como Jesus. Nós vamos tentar todos os dias caminhar como Jesus. E em seus passos, o que faria Jesus? A sua decisão no momento de confronto vai ser o que vai ficar para a testemunha. O momento do confronto, o momento que você vai ser colocado no fogo, na fornalha, vai ter uma nuvem de testemunhas observando o que você vai falar. E a sua palavra tem que ser direcionada do céu. Porque se no meio do fogo você gritar, Cristo vive em mim, a testemunha também vai gritar isso.
Posso estar no fogo, posso estar submergido, posso estar no meio da tempestade, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, Ele é a minha salvação, Ele estendeu a mão, Ele me trouxe à tona para respirar. Ele me fez andar. Eu estava no meio do fogo e Ele me fez andar sobre as águas. E é essa palavra que tem que sair da nossa boca no momento da aflição, no momento do desespero. E diz assim, no 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo maior é o que serve, a quem escolhi, para que saibais, creiais e entendais, entenda, que eu sou o mesmo, ele não muda. Ele será o mesmo eternamente. E que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Nenhum haverá. Deus é único. Ele é o único que deu o seu filho para morrer por nós. Ele é o único que é capaz de fazer com que você ande sobre as águas. Ele é o único que é capaz de fazer você abrir esses olhos e enxergar o sobrenatural. Ele é o único capaz de fazer você entender e trazer à existência as coisas que não se veem, mas a certeza das que te esperam. Ele é o único. Então, mova nesta manhã. O sobrenatural chama a atenção de Deus com a sua fé. Porque Ele é o único. Não podemos depender de homens. Eu não espero nada do meu esposo. Nada. Por mais que eu queira. Eu não espero nada do meu pai, da minha mãe, por mais que eu ame. Eu não espero nada do meu pastor, dos meus amigos, nada. Porque o homem é falho, mas Deus não falha. Jesus não falhou. Jesus foi até o final. Ele se formou. Ele se fez carne para sentir as mesmas coisas que nós. Tamanho o amor. Então é esse amor que eu quero ter. É esse amor que eu quero seguir. E é esse amor, por mais que muitas vezes você vai acordar e você vai dizer, não quero mais viver isso, não dá mais, não quero mais, socorro, Senhor. Entrega para Ele mesmo, porque o jugo dele é leve e suave. É Ele mesmo que vai tirar de dentro de você. Não entrega para ninguém, não. Não entrega para ninguém, não. Entrega para Ele. Porque no 11 diz assim, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei e o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Nós ouvimos, nós não vimos. Nós ouvimos, nós cremos e nós somos as testemunhas dele. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Vós sois as minhas testemunhas e eu sou Deus. Então, ninguém que vá diante de ti, só um minutinho, irmã. Ninguém que vá diante de ti é maior do que ele. Não tem gigante maior do que ele. Não tem turbulência melhor do que ele. Não tem furacão maior do que ele. Não tem nada. Nenhum inimigo maior do que ele. Não existe, porque ele é Deus. Eu acho que é o pastor que está chamando. No versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agora, vamos fechar com chave de ouro. Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã. Agindo eu, Deus, o grande eu sou, quem impedirá? Você sabe o que vai acontecer? Montanhas se abalam, demônios fugirão,
Ao ouvir que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, não há poder no inferno, nada resistirá diante da presença e do poder do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que és digno, não há outro poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Agindo Deus, ninguém pode impedir a sua vitória. Ninguém pode impedir a sua salvação. Ninguém pode impedir. Ninguém. Tira esse projeto da gaveta. Tira esse projeto da gaveta. O grande eu sou é a tua força nesta manhã. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te renove, reestruture as suas forças, alinhe os seus pensamentos, alinhe todas as coisas que é necessárias ser alinhadas na sua vida, que o seu caminhar seja extremamente nos pés dele. Em nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade e quero declarar mais uma vez, agindo Deus, ninguém vai impedir a tua vitória nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora Thaís. Que palavra, eu estava vivendo ela aqui. Estava vivendo essa palavra, imaginando Deus falando comigo, a boca dele mesmo saindo essa palavra, entendeu? Usando a senhora, mas eu estava ouvindo na voz do Senhor aqui, ele conversando, nos falando isso aí. E agindo Deus, quem impedirá, né? A gente tem mania de ficar estressado, nervoso, quando algo sai do controle das nossas mãos, e ele sempre age a nosso favor. Ele sempre faz tudo por nós, né? E a gente que é teimoso. Não, mas eu quero isso. Não, mas eu... Não, só se for isso. Mas eu quero do meu jeito. Ah, fala aí, pastora. Pode falar. Tem que ser do meu jeito, não pode ser diferente. E nós esquecemos que o jeito de Deus é melhor. Sim. O jeito de Deus nunca vai ser igual o que nós pensamos, porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos, né? E nós muitas vezes agimos por impulso. O impulso da raiva, o impulso da... Não! Precisamos respirar, né? O exercício lá de respirar, né, pastora? Respira e conta até 10 segundos. E conta até 10 segundos. E vai até o final. Suportando a sua cruz. Tem um videozinho que eu tenho aqui no meu celular, eu guardo ele até no meu... Tudo que eu posso guardar, eu guardo. O homem, ele pega a cruz e vai cortando, vai cortando. Quando chega para atravessar para o céu, ele cortou tanto a cruz, aí tem um abismo, que aquela cruz era para ele passar para o céu. Só que ele cortou a cruz, aí quem não cortou a cruz consegue chegar no céu. E o homem que foi cortando a cruz não conseguiu atravessar aquele abismo para chegar no céu, porque ele não tinha mais a cruz. Ele cortou metade da cruz e não dava. O que ficou não deu para ele chegar no céu. Então, é assim que é a nossa vida, né? Eu estava vivendo esse momento e pastora, a senhora falou uma coisa a respeito de viver com as pessoas e a gente querer as pessoas do nosso jeito. A gente, às vezes, pega um esposo, um filho, né, uma esposa, um cônjuge, né? Tem um pai e uma mãe que nunca diz para a gente que nos ama, que a gente quer ouvir do pai e da mãe que nos ama. A gente quer ouvir das pessoas que nos amam, a gente quer a gratidão das pessoas pelo que nós fazemos, e a nossa relação não é com o homem, né? A nossa relação é com Deus. E a senhora estava falando a respeito, né?
do que a senhora não espera nada do seu cônjuge, hoje eu não espero mais nada do meu cônjuge. Eu faço a minha parte. E quando eu decidi mudar, sem esperar nada das pessoas, gente, é incrível. Fazer por amor às pessoas. Eu estou aprendendo aqui no devocional isso. Mais ainda, eu tinha muito essa relação com meu cônjuge, de achar que ele não fazia nada por mim, de achar que eu Glória a fazia Deus. mais do que ele, do que ele por mim. E aqui eu tenho aprendido a cada dia na palavra do Senhor, que não é do homem que a gente tem que esperar, é de 100% do Senhor. E quando eu comecei a falar para vocês a relação que não é com o homem, é com ele, minha relação não é com ninguém aqui desse live, desse devocional, a minha relação não é com ninguém do meu trabalho, a minha relação não é com ninguém da minha casa, da minha família, a minha relação é com ele. Quando eu comecei a entender isso, porque eu preciso ter uma relação com ele 100%, as coisas em casa elas começaram a melhorar. E o problema eu via que era meu esposo e não era eu. O problema era eu. Era eu de querer que um amigo corresponda com o que eu faço, com o meu esposo com o que eu faço, com o filho como eu faço, com o sobrinho como eu faço, com o irmão como eu faço. Era eu o problema. Porque eu não faço nada para o meu esposo, eu não faço nada para a minha família, eu faço para ele. A minha relação é com ele. Né? E a gente vê muitas pessoas, a gente fica sofrendo, sabe? Porque, eu faço tanto na minha casa, meu esposo não me ajuda. Eu comecei a parar de pensar assim. É eu que tenho obrigação de fazer na minha casa, eu que tenho obrigação de tomar as rédeas da minha casa, e sem esperar nada. E meu esposo começou a fazer em casa. Ele começou a me ajudar em casa. Ele começou a ser uma pessoa diferente quando eu parei de estar com essas coisas no meu coração, na minha mente. E aí, para me mudar essa minha história, eu fiz um estudo na Bíblia a respeito do que o Senhor deixou pronto para nós. O Senhor deixou tudo pronto para nós. Somos nós que geramos expectativa naquilo, aí ela começa a não dar certo como nós imaginamos, como nós pensamos, e nós vamos criando abismo, obstáculo naquilo. Sabe, pastora Thais, eu aprendi isso nesse estudo. Deixou tudo pronto para nós. Só que a gente quer do nosso jeito, a gente quer da nossa forma. E não é o nosso jeito, a nossa forma, primeiramente é buscar o Senhor, viver nele, colar nele. E deixar ele conduzir tudo. Quando você entende isso, a sua vida ela se torna leve, suave, como ele já deixou para nós. Gente, sai um peso do seu ombro, porque você vive alegre, você vive feliz, mesmo você sentindo dor, você tendo problemas, adversidade, como você queira chamar. Você se torna leve e suave, você dorme à noite. Vai acontecer de não dormir, sabe? Assim, uma noite, 2 noites, 3 noites, mas você acorda feliz, você acorda alegre, porque a sua relação não é mais com o homem, a sua relação é com ele. A gente vive sim na Terra dependendo um do outro, mas a minha primeira relação é com ele 100%, sem gerar expectativa no homem. A minha expectativa com a pessoa ela deve acontecer, mas a do homem comigo não pode. Expectativa que eu digo de amizade, de amor, de carinho, mas a minha expectativa de homem de receber algo dele da mesma forma que eu dou, não pode haver mais. E assim eu aprendi aqui, gente, mudou a minha vida, aquele peso, aquela coisa, aquela angústia que às vezes tinha, de eu querer uma coisa do Senhor e não receber, acabou. Às vezes eu vejo assim o mundo desabando, eu tenho um Deus que faz tudo por mim, para que eu vou me preocupar? Eu vou adoecer. A gente já tem tantos problemas no dia para resolver. Aí a pastora Thais vem com essa palavra aí. Ai, Jesus. Aprende, Amália. Aprende. Aprende de mim, que sou teu pai. Eu que estou no controle de tudo. Eu que faço tudo. É de mim que tu tem que esperar. A gente ouve muito, pastora Thais, as pessoas falarem, eu fui lá no fundo do poço e estou aqui. Ainda bem que o fundo do poço não tinha
buraco para varar lá para o manancial de água, né? E não tinha água no fundo do poço para a gente não morrer, né? Porque senão, se eu, por exemplo, que não sei nadar, ia morrer afogada. Mas até o fundo do poço ele deixou sem água para nós. Eu fui lá no fundo do poço, ainda bem que o poço tinha fundo e não tinha água para mim morrer afogada. Alguém mais quer falar? Pode falar, pastora. Camila levantou a mão. Podem falar. Abre o fone de vocês aí e fala. Entendeu? Camila, pode falar, Camila. Paz do Senhor a todas que estão aqui. Que palavra que ela colocou aqui hoje, né? Através do Espírito Santo. Uma palavra poderosa. Eu fico pensando assim, não podemos esperar nada de ninguém mesmo. Porque eu vi muitas pessoas, até mesmo eu assim, pessoas chegarem em mim e falar assim, eu quero oração. A gente ora, mas será que essa pessoa também está orando lá na casa dela para receber o milagre? É assim que Deus fala conosco. Não adianta a gente ficar pedindo oração se a gente também não faz nossa parte. Eu vi muito caso de pessoas chegarem em mim e pedir oração, eu orar, mas a vida da pessoa não mudar. Mas aí eu vi que a pessoa estava lá no conforto, não buscava, não falava com Deus. Aí como é que tem? Aí as pessoas às vezes jogam a culpa, às vezes, até na igreja, no pastor. Olha, a vida do pastor muda, a minha não muda. Mas o pastor está ali orando. Mas será que a gente está fazendo a nossa parte? Quando a gente pede oração para alguém, será que a gente vai orar na mesma forma que a pessoa está orando naquele momento que a gente pediu oração? Então não tem como Deus trabalhar. Se a gente também não buscar, não tem como trabalhar. E se a gente pedir oração, a gente tá orando junto também, na mesma concordância. Porque senão Deus não trabalha. É uma palavra poderosa que ela trouxe hoje. É para quem quer pegar e fazer mesmo a diferença na vida da pessoa. Amém. Amém. Mais alguma coisa, pastora Thaís? Com a mãozinha levantada, acho que porque não eu cliquei aqui sem querer, pastora, mas é isso mesmo. É isso mesmo, minha irmã. Não adianta você pedir e você não tiver a ação também, né? Como é que o Senhor pode agir se você não tiver a sua ação também? O Senhor Jesus sempre dizia, né? A sua fé te salvou. Curava o cego, curava o enfermo, curou a mulher endemoniada, mas disse a sua. Então não adianta, eu posso orar, a pastora pode orar, a irmã pode orar, todo mundo pode orar. Mas se a sua fé não for suficiente, não adianta. Amém? Amém. A gente está ultimamente, né, apareceu muito dos anos para cá o fast food, a terceirização, né? E a gente está levando isso para a nossa vida espiritual também. Fast food, a terceirização, ela está chegando na nossa vida espiritual. Pode prestar atenção. A gente quer que alguém ore, a gente faz o fast food muito rápido para o Senhor, só quando a barriga está com fome lá mesmo, está perreado, está querendo ir. E aí, a gente tem que vigiar se a gente não está lá no fast food, na terceirização também. Ore por mim, está difícil, está complicado. E quando a gente ora por alguém, a gente também está tirando algo da gente. Cada oração que a gente faz, a gente não está nem orando pela pessoa, a gente está se esvaziando de algo, né? É por isso que Deus deixou a oração, para a gente estar com Ele, né? Tá interligado com Ele, é o momento que a gente tem com Ele. Se a gente não ora, a gente deixa o Papai do Céu de lado, né? Que é o horário que a gente tem. Oração, orar, é uma ação de estar com o Senhor, né? Mais alguém quer falar? Camila, você pode fazer a oração final? Ore pela pastora Thaís, a casa dela, a família dela, que está a Thaís, a Cristina, a Nath, Giovana. Vamos orar? Vamos sim.
Senhor Deus poderoso, mais uma vez entramos na tua presença nesta manhã e o Senhor tem falado conosco, Senhor, através da pastora Thaís, Senhor meu Deus, que o Senhor possa multiplicar os talentos dela, Senhor meu Deus, possa superabundar a tua graça sobre ela, o discernimento, a sabedoria, o Espírito Santo, não somente nela, mas nós que estamos aqui, aqueles que ainda vai passar, Senhor meu Deus, perdoa nossas falhas, os nossos pecados, para que podemos ter uma comunhão verdadeira com o Senhor, que sejamos adoradores em espírito e em verdade, que o Senhor cobre cada casa, Senhor, das suas filhas, dos seus filhos, Senhor, meu Pai, trazendo, Senhor, renovo, Senhor, meu Deus, graça, saúde, paz, sabedoria, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa visitar aqueles que eles têm orado também, Senhor, meu Pai, porque eles também são família deles, Pai, são nossas famílias, porque vamos para o mesmo lugar, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, eu te agradeço e te exalto, Senhor, meu Deus, por mais essa oportunidade de estar em comunhão com as tuas filhas, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, assim seja, graças a Deus. Amém. Amém. Obrigada, Amém. Camila. Amém, amém. Amém. Ontem nós começamos uma semana de jejum de palavras contrárias, contrárias à nossa vida, né? A gente evitar palavras contrárias para nós, para nossa família, na nossa casa e aonde nós formos, né? E eu falei também, ontem eu estava meia zonza, mas hoje eu estou melhor, graças a Deus. Eu falei também que muitas vezes, quando a gente faz um jejum, muitos levantes tem naquilo que a gente está fazendo, né? E eu espero em Deus que todos vocês estejam fazendo, que vocês se mantenham firmes. E é tão bom fazer um jejum de palavras contrárias e levem isso para a vida de vocês, porque vocês vão aprendendo a calar nas horas mais difíceis. Vocês vão aprendendo a não ouvir nas horas mais difíceis, vocês vão aprendendo a não ver nas horas mais difíceis. E o coração de vocês vai aprendendo a ficar sossegado. Tem levantes, muitas das vezes, em jejum. Mas vamos continuar. Sexta-feira vocês me contem o testemunho de vocês sobre não falar nada contrário, não pensar nada contrário sobre você, para você também, para sua família. Só falem palavras boas. Por mais que se levante, pelo menos diga: Deus abençoe você. Pronto. Tá? Então vamos em paz. Vou desligar aqui a gravação. Quero agradecer cada uma de vocês, a pastora Thaís, que Deus abençoe sua